Eu sei muito bem que Deus não é limitado como nós, humanos, mas ele certamente deve estar experimentando um déjà vu. A expressão francesa para já visto, assim como a França. Havia duas cidades conhecidas por suas riquezas que atraíam a atenção de outras nações. Como a França, essas cidades estavam localizadas no meio de paisagens paradisíacas. E como a França, essas cidades estavam fadadas a ruínas por causa de seus próprios pecados. As semelhanças entre a França e as cidades de Sodoma e Gomorra são quase impossíveis de ignorar. Tanto a superficialidade da boa aparência quanto a devassidão foram replicadas e explicitadas na abertura das Olimpíadas desse ano. Parafraseando o filósofo Edmund Burke, um crítico notório da Revolução Francesa, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Não assisti à cerimônia na mesma hora da transmissão ao vivo, mas antes que ela terminasse, já havia recebido inúmeras mensagens e e-mails de pessoas que ficaram chocadas com o que viram. O que deveria ser um evento marcado por esportes, história e cultura francesa foi, na verdade, uma campanha de propaganda prestando homenagem à supremacia da elite oculta sobre o Ocidente. A abertura deste ano forçou as pessoas a encarar o rosto feio da elite oculta que controla a França e testemunhar sua cultura doentia e distorcida. De fato, não demorou muito para que inúmeros vídeos aparecessem no YouTube criticando a cerimônia, muitos dos quais foram atacados por avisos de direitos autorais e até mesmo remoção total. O que eles querem tanto esconder? Vejamos. As Olimpíadas sempre foram um festival de caráter religioso desde a antiguidade. De fato, elas foram revividas por Pierre de Coubertin, um aristocrata francês que era um maçom ativo. Alguns estudiosos hoje se referem à sua criação como uma religião civil. Pierre de Coubertin foi um maçom ativo desde os seus dias na Universidade de Oxford, onde foi iniciado no Apollo University Lodge, Oxford, Inglaterra, em 1890. O revezamento da tocha olímpica é extremamente simbólico para aqueles que começaram essa tradição olímpica, pois na mitologia grega, o original portador da tocha era Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade. Ao trazer o fogo à humanidade, Prometeu fez com que seres humanos participassem em coisas divinas e até lhes permitiu almejar ser deuses. Por essa razão, Prometeu é particularmente venerado em sociedades secretas. Nesses ensinamentos, o ato de carregar a tocha é um símbolo da consciência do homem e representa a sua aspiração de se tornar um dos deuses. Isso é, em suma, a filosofia da elite mundial, que é fortemente influenciada pelos ensinamentos herméticos da maçonaria, do rosacrucianismo e do iluminismo. Na mitologia grega, Prometeu é o equivalente a Lúcifer. Em latim, Lúcifer significa literalmente portador da luz. A história religiosa tradicional conta que Lúcifer caiu do céu para o reino terrestre, trazendo com ele a luz do conhecimento. Visto que os ocultistas pensam da mesma forma, o revezamento da tocha se tornou parte da tradição olímpica. Assim, a cada 4 anos, países inteiros reúnem-se e celebram a passagem da tocha de Prometeu, que só pode ser iluminada pela fonte suprema, o Sol. O Deus Sol é uma das peças mais importantes dentro do misticismo da elite, e é por meio dele que a chama olímpica é acesa em todas as Olimpíadas. Antes de a tocha olímpica sair da Grécia para chegar à cidade sede da Olimpíada, um ritual oculto é realizado para se acender a chama. Nesse ritual, o Deus Sol, Apolo, é declaradamente invocado. A sumo sacerdotisa se ajoelha para acender a tocha usando o reflexo da luz do sol num espelho côncavo. Essa cerimônia é tão importante para a elite oculta que uma chama extra é sempre mantida em reserva, em caso da tocha se apagar pelo caminho. Assim, se a tocha se apagar, eles poderão reacendê-la com a mesma chama originada no ritual de onde a tocha foi acesa na Grécia. Se isso fosse apenas um mero simbolismo, por que existiria essa necessidade e preocupação de se acender a tocha novamente apenas com a chama originada no ritual da Grécia?
O imperador cristão Teodósio I até mesmo baniu o festival em 393 d.C., alegando que esse evento era uma manifestação de rituais do paganismo, e isso não mudou nada nos dias atuais. Veja o que diz o hino olímpico. Espírito imortal da antiguidade, Criador augusto da verdade, beleza e bondade. Desça aqui, apresente-se, irradie-se sua luz sobre nós, por este nobre campo e debaixo deste céu, que primeiro testemunharam sua fama imperecível. Fica bem claro que se trata de um culto religioso pagão e idólatra. Em suma, o ritual de carregar a tocha e o hino olímpico têm um profundo significado luciferiano. Nas Olimpíadas 2024, o ritual começou com sangue. A performance de Gojira começou com uma cena macabra de Maria Antonieta segurando sua cabeça decapitada. A rainha Maria Antonieta foi decapitada em 1793, no auge da Revolução Francesa. Um dos objetivos dos revolucionários franceses era destruir a Igreja Católica, e não apenas a monarquia. A Revolução inovou nas formas de assassinar seus opositores, assim como seus próprios apoiadores. Substituiu a religião católica pela superstição, profanou igrejas, assassinou figuras religiosas, mulheres e crianças. A apresentação termina com o que parece ser o sangue dos executados durante a Revolução jorrando das janelas do prédio. A abertura das Olimpíadas foi apenas um dos frutos da Revolução Francesa. O lema dos revolucionários até ganhou um acréscimo do presidente Macron: Liberté, égalité, fraternité, fierté. Liberdade de ser livre sem as amarras opressoras da Igreja Católica e dos costumes assegurados pela nobreza. Igualdade, de ser todos iguais, LGBTs, trans e gordos, exceto o branco hétero. Fraternidade, e a união entre todos os povos como em uma nova ordem mundial. E, finalmente, o orgulho, o pecado que fez Lúcifer cair do céu e que o presidente Macron adicionou à falsa tríade. A vanglória do infortúnio que acabará por ser o golpe final que levará a França a sucumbir nas mãos do islamismo. Em suma, a Revolução Francesa promoveu a decadência moral e social para facilitar a chegada da nova ordem mundial. E as Olimpíadas fizeram questão de enraizar essa revolução anticristã na mente do homem moderno. Por alguma razão, as mentes brilhantes por trás da cerimônia decidiram que seria uma ótima ideia apresentar uma representação de amor em um trisal. É uma continuação da revolução celebrada anteriormente. Depois de remover a opressão moral causada pela Igreja, o primeiro passo é libertar seus instintos mais primitivos e carnais, porque quando você os liberta, você para de usar sua inteligência. Há uma parte na abertura em que 2 homens e uma mulher se envolvem em um comportamento de flerte enquanto leem livros de literatura francesa sobre sexualidade. Um livro sugerido é Le Diable au Corps, Diabo na Carne. É sobre uma mulher casada tendo um caso com um garoto de 15 anos enquanto seu marido está na guerra. Sim, as Olimpíadas conseguiram fazer uma referência ao sexo com um menor. O lançamento desse livro, orquestrado pela editora Grasset em 1923, causou escândalo. Seus críticos denunciam a indecência de um livro que promove a pedofilia e cujo herói trai um soldado. Em dezembro do mesmo ano do lançamento, o autor do livro, Raymond Hargett, morreu de febre tifoide aos 20 anos. Eles persistiram com a cena do Ménage à Trois de uma forma muito sexualizada. Depois de se agarrarem, um dos 3 fecha a porta na nossa cara. Uau! Isso significa que eles fizeram sexo. Mas o que isso tem a ver com as Olimpíadas? Nada. Foi só uma forma de declarar que males como o orgulho venceram na França. Além disso, o epítome do mal no mundo moderno, que é a pedofilia, não só tem lugar, mas é incentivado na França. Se houve 2 coisas que não faltaram na cerimônia, foram sacanagem e profanação. E isso foi claramente feito de propósito em uma Olimpíada na França, conhecida como a filha primogênita da Igreja. Foi um rito de passagem. Eles estão dizendo que o Ocidente como um todo está aos trancos e barrancos, perdendo sua própria cultura, moralidade e identidade, e se rendendo às agendas globalistas da elite oculta.
Claro, eles não poderiam deixar de representar apropriadamente esse rito de passagem do cristianismo para o satanismo. A DJ francesa Barbara Butt interpreta o papel de Jesus Cristo com direito a uma auréola e está cercada por drag queens em uma cena que zomba da última ceia. Aparentemente, ela também comeu toda a ceia. Como tudo mais na cerimônia, isso não tem absolutamente nada a ver com as Olimpíadas. Foi aprovado, ensaiado e produzido pelos organizadores do evento somente porque serve para fins de profanação. Além disso, a escolha deles de blasfemar especificamente a Santa Ceia é extremamente simbólica. A última ceia foi a última refeição de Jesus com seus apóstolos antes de sua crucificação. Até hoje, esse rito é repetido pelos cristãos como uma forma de estabelecer uma aliança com Deus, através do corpo e sangue de Jesus, representado por um pedaço de pão e suco de uva. Em outras palavras, simboliza ser lavado e purificado dos pecados através do sangue de Cristo. Então, esses drag queens estão zombando da Santa Ceia enquanto mostram seu orgulho, o exato oposto do arrependimento. A justificativa oficial dos organizadores dos Jogos Olímpicos foi de que essa cena não foi uma zombaria religiosa, ainda que a princípio a inspiração tenha sido a pintura A Celebração dos Deuses, de Jean-Hermann van Birle, e não a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A referência à Última Ceia é tão óbvia que vemos aqui a contradição entre a desculpa oficial e o que de fato aconteceu. Indo mais longe, há uma conexão entre a profanação da Santa Ceia e Prix, o mascote dos Jogos Olímpicos. O gorro frígio, que se tornou um mascote, é um símbolo da República Francesa. As origens do gorro são antigas, vindas da Frígia, no que é hoje a Turquia, e mais tarde se tornou um símbolo de liberdade para os escravos no Império Romano. Mas, durante a Revolução Francesa, os líderes revolucionários adotaram o gorro como parte de seu traje. Com todo o radicalismo, violência e derramamento de sangue, o gorro assumiu outro significado. Este drag queen barbudo desfila e dança na mesa da última ceia. Como todas as pessoas sem talento naquele lugar, ele estava lá apenas porque é um esquisito que finge ser mulher. Há uma criança na Santa Ceia lá também, junto com aquelas pessoas seminuas, porque eles são pedófilos. Todas as agendas promovidas até agora na cerimônia se movem em uma direção: nova ordem mundial. Esse é o objetivo final da elite oculta e, para alcançá-lo, eles precisam ter controle total da política mundial, comida, dinheiro e, especialmente, cultura. Como comprovado pelos inúmeros artigos nesse site, a cultura de cada país está sendo derrubada e substituída por uma hegemônica e globalista. Essa nova ordem exigirá um rosto amigável e atraente de uma pessoa de influência no cenário mundial, porque a elite oculta sabe que pessoas se conectam com pessoas. É por isso que não vemos o Fórum Econômico Mundial se manifestando publicamente para admitir que eles são satanistas e querem controlar absolutamente tudo em nossas vidas. Não seria inteligente. Então, eles promovem suas mensagens através de artistas com os quais os jovens se conectam, como Lady Gaga. Alguns afirmam com certeza que o rosto da nova ordem mundial será o anticristo, uma figura totalitária profetizada na Bíblia. Quer você acredite ou não que o filho de Satanás governará o mundo, o protagonista da cerimônia olímpica foi uma figura misteriosa que carregava muitas referências bíblicas. Vagamente inspirado em figuras como o fantasma da ópera, esta figura representa a elite sem rosto que guia a França e o mundo. Ela dança na mesa profana da ceia, enquanto carrega a tocha olímpica. Neste ponto, a chuva se intensificou durante a cerimônia que foi realizada ao ar livre. Parecia que Deus estava simbolicamente dizendo que, embora a chama luciferiana estivesse acesa, ele tem o poder de extingui-la a qualquer momento. Embora não haja nada de francês nessa música, Juliette Armanet interpretou John Lennon Imagine. Quando essa música foi tocada nas Olimpíadas de Londres de 2012, ela fez algum sentido, porque Lennon era de lá. No entanto, nesse caso, não fez sentido até que se entenda que a música contém as letras favoritas de todos os tempos da elite oculta. Imagine que não há países, não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine que não existam posses.
Eu me pergunto se você consegue. Nenhum país, nenhuma religião e nenhuma posse. Esse é exatamente o objetivo final da elite oculta. É por isso que o Fórum Econômico Mundial criou um vídeo intitulado 8 previsões para o mundo em 2030, onde eles afirmaram: você não possuirá nada e você será feliz. Eles querem a França e todos os outros países completamente dependentes de um único governo mundial para todas as necessidades básicas. Então, é confirmado de onde virá esse governo. A figura misteriosa aparece cavalgando sobre as águas em um cavalo branco, uma reminiscência de Jesus andando sobre as águas. Mas esse homem não é Jesus. Ele só pode ser o oposto de Cristo, que imitará seus feitos, como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, prediz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então a figura cavalga em frente à Torre Eiffel. No livro do Apocalipse, o cavaleiro no cavalo branco simboliza o anticristo, que traz consigo guerra, fome e morte. Além disso, não há absolutamente nenhuma razão para o par de asas ser cuidadosamente posicionado para parecer como se estivesse nas costas do cavaleiro, a menos que simbolize um anjo caído. Conforme a figura passa pelos representantes dos países e suas bandeiras, eles o seguem. Não importa quem esteja no comando das nações, é a elite oculta que está liderando. No contexto bíblico, Satanás dará ao anticristo seu poder, seu trono e grande autoridade. Por meio de falsos milagres, o mundo inteiro ficará surpreso e seguirá esse tirano. A Bíblia até mesmo afirma que as nações adorarão Satanás por meio do anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Este é um cenário verdadeiramente distópico e assustador de se imaginar, mas as Olimpíadas nos deram um breve vislumbre desse cenário que a elite mundial está almejando. A figura carrega a bandeira olímpica enquanto o mundo está literalmente a seus pés. Todas as pessoas em uma cabeça de touro assistem a bandeira olímpica sendo hasteada de cabeça para baixo. Por que aquele touro está ali? Considerando o texto oculto, uma figura constante no simbolismo da elite é Baal, uma divindade parecida com um touro. Seus cultos exigiam um sacrifício humano, geralmente o filho primogênito daquele que fazia o sacrifício. No Novo Testamento, Jesus chama Satanás de Beuzebu, Baal, Zebu, associando para sempre Baal com Satanás e o príncipe dos demônios. Como você pode ver, houve referências satânicas durante toda a cerimônia, o que tornou assistir à queda da França em todos os sentidos da palavra sendo celebrada foi uma experiência triste. Ela não apenas caiu de sua própria fé, mas vendeu sua própria moral e identidade para se sujeitar às agendas drásticas da elite para se adequar em uma nova ordem global. Posso dizer que ela se rebaixou ao nível de cidades historicamente perversas e inimigas de Deus como Sodoma e Gomorra. Falando dessas cidades, a Bíblia nos diz que antes de Deus destruí-las, Abraão intercedeu em favor de Sodoma e Gomorra por causa do seu sobrinho Ló, que vivia na cidade. A intercessão resultou em Deus dizendo que se ele encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, ele pouparia a cidade inteira por amor a elas. Como sabemos, provavelmente nem mesmo 10 pessoas justas foram encontradas e as cidades foram consumidas pelo fogo. Mas o que isso tem a ver com a França? Menos de 24 horas após a polêmica abertura dos Jogos Olímpicos, uma forte tempestade atingiu a cidade francesa, deixando bairros inteiros na escuridão total. A Torre Eiffel, símbolo da cidade e aclamada na abertura dos Jogos, ficou às escuras. Naquela noite, a luz brilhou em um ponto de Paris, a Basílica do Sacré-Cœur. Construída em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, a Basílica foi o único lugar que permaneceu iluminado e imponente sobre a escuridão que inundou a capital francesa. A Basílica do Sacré-Cœur é considerada a segunda igreja mais importante de Paris e nela a adoração eucarística perpétua é uma prática que perdura entre as freiras franceses há 139 anos, não tendo parado nem mesmo durante a quarentena na França em 2020. Quer você acredite em Deus ou não, os fatos não nos deixam mentir. Diante de um tremendo apagão, a luz que emergiu da Basílica do Sagrado Coração pareceu ser uma forma simbólica de Deus dizer: por amor aos justos, não a destruirei.